Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Concordância Verbal, falaremos ainda sobre o verbo ser. Esse verbo ser, esse incompreendido. Compreendido não, esse rebelde, né? Na verdade, que nós já vimos na última aula sobre o verbo ser, que ele é um rebelde, né? O que acontece hoje? Vamos falar sobre esse verbo ser, fazendo concordância com numerais. Como assim, professora? Como assim? Pensa naquela famigerada pergunta: que horas são? Ai, meu Deus, fez essa pergunta, a gente já fica com dúvidas de como a gente vai usar o verbo ser. E fica tranquilo, é fácil. Por quê? Eu vou observar o numeral, tá? Então, o verbo ser ele vai concordar com esse numeral. Então, que horas são? Ok. São 2 horas da tarde, tá lá, 2, beleza, então boto o meu verbo no plural. Agora são 2 horas da tarde. 1 hora, fechou. Agora é 1h20. Professora, mas tem 20 minutos aqui, né? Eu sei que tem, mas eu vou pensar no principal, na hora principal, vamos dizer assim. Então, se for meia, né? Porque aí metade não são 2, nem 3, nem 4. Então, eu vou manter esse verbo aqui no singular, concordando com ele. Tá certo, gente? Então, pode falar que agora é 1h20 tranquilamente. Não precisa ficar aí pensando, caramba, são 60 minutos mais 20 que dá 80 minutos? Então, relaxa. Não é assim. Pode ficar tranquilo e deixar esse verbo no singular mesmo, tá bem? Olha lá. Oi? É 1 da manhã? Poxa, pensei que fossem 11h30. Olha lá, fossem, né? Coloquei o verbo no subjuntivo, né? Acabei mudando aí o modo verbal, mas continua valendo a regra, tá bem? Lembrando o outro caso, né? Agora é 12h30. Pensando nisso aqui, ó, meio-dia. Lembrando que eu já fiz aí uma aula sobre concordância nominal. Dá uma olhadinha lá para poder ver sobre meio, que eu falei sobre isso com vocês. Mas lembrando aqui, o é vai ficar no singular, acompanhando esse meio. Esse meio aqui está agindo como uma forma de qualificação do dia. Então, meio no sentido de metade tem flexão, tá, gente? A gente coloca aí no masculino ou no feminino. No caso, a palavra dia é masculino, então ele fica também meio-dia, só que e meia. Aqui é meia porque é referência a meia hora, tá bom? Então agora é singular, meio-dia e meia. Tá pensando na palavra hora que está oculta. Fechou? Show! Dando continuidade aqui, ó. Quando eu estiver falando de distância, opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Distância também vai fazer com que o verbo ser concorde com o numeral. Então, tá lá, 800 quilômetros, beleza, plural, tá? Fica no plural, daqui para Salvador são 800 quilômetros. Ou se você quer falar assim, não é longe, é apenas 1,5 km de distância. Olha lá, é 1,5 km de distância. Vale a mesma questão que eu falei de horas, tá? Mesmo que seja 1 hora e 20 minutos, não tem problema. Aqui pode aparecer outros tipos de números, mas aquele principal da informação é o que vai valer para deixar o verbo no singular ou no plural, tudo bem? Se fosse 2,5 km, aí são apenas, né, 2,5 km de distância. Ok, pessoas, dando continuidade. E quando for nessa expressão é pouco, é muito, né, gente? Isso daqui a gente fala que são expressões cristalizadas. Então, tomem cuidado porque eles vão ficar sempre no singular, tá bem? Então, no caso aqui, ó, andar 2 quilômetros é pouco para quem quer emagrecer. Então, no caso aqui, acabou cristalizando porque eu não estou pensando simplesmente no número, e sim na quantidade fechada dele. Então, assim, né, é aquele aqui, são 2 quilômetros, né, 2 km. Então, eu não estou pensando simplesmente na distância, mas nesse valor fechado, nesse pacote fechado. Então, pensando nisso daqui, né, 2 quilômetros, isso daqui, ó, é pouco. Então, fica no singular. Mesma coisa, R$ 100 é muito dinheiro para uma camiseta simples. Então, aqui, ó, novamente, não R$ 100 são muito, porque eu estou pensando novamente no valor fechado e não na quantidade de notas. Então, neste caso, é muito e pouco. São
são expressões cristalizadas porque eu justamente não penso na quantidade, tá? Mas sim no valor fechado, e aí a questão dos números não vão fazer diferença, tá bem? Vai ficar sempre é muito e é pouco. Por fim, né? Dias do mês. Aqui é um pouco também de... As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Então, o que acontece? Ó, ontem foi dia 24 de março. Beleza, né? Está o número aqui, mas eu vou deixar o meu verbo ser concordando com a palavra dia. E aí ele fica no singular. Só que se por acaso eu tirar a palavra dia da minha informação, eu posso dizer tranquilamente que hoje são 25 de março. São, professora? Sim. Nossa, professora, mas que coisa esquisita. Sim, mas isso aqui está correto, tá? Ah, eu só ouço falar o de baixo. Hoje é 25 de março. Sim, no caso desse de baixo, o que acontece? A gente entende que a palavra dia está oculta aqui, tá? Então, hoje é... Opa! Hoje é dia 25 de março. Então, eu entendi que ficou oculta. Por isso que eu vou deixar o meu verbo concordando com essa ideia que está ali, elíptica, tá bem? Porém, eu não quis dizer dia de propósito. E isso daqui está correto. Eu tive bastante o verbo com plural, né, concordando com o número, em documentos cartoriais, por exemplo, né, em ofícios, em documentos que estão ligados à advocacia, porque isso daqui está perfeito, dentro da norma gramatical, tá bem? Então é isso, espero vê-los na próxima aula. Até breve!